quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para dar continuidade a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, que traz como título, hoje, a lição 6, traz como título, Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. O título da nossa capa, da revista dominical desse quarto trimestre, diz assim: Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Quero aqui também ler com os irmãos o texto áureo, que diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Na verdade prática, nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com esta obra. A lição hoje, irmãos, que nós vamos estudar, como eu disse aos irmãos, é a lição 6 na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que traz o título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Nessa aula, trataremos de aspectos práticos da obra missionária. Quais são esses aspectos práticos? Primeiro, oração. Segundo, contribuição financeira. E terceiro, cumprir o ID de Jesus ao campo missionário. Então, resumindo, o objetivo da lição se desenvolve nesses três aspectos que envolvem também o campo missionário. Amém? Marcos capítulo 16, versículo 15 diz assim: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Continuando, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse é um grande objetivo, acho que um dos maiores objetivos da Bíblia é a salvação dos seres humanos, a salvação dos pecadores. Nós vivemos na dispensação da graça, onde o Espírito Santo do Senhor atua poderosamente para salvar e para enviar missionários aos campos. Nós vemos aqui que pelo menos Deus se revelou ao homem, são 7 dispensações que Deus se revela ao homem. A primeira dispensação é chamada dispensação da inocência. Na dispensação da inocência vai da criação de Adão e Eva até a expulsão de ambos, também do Jardim do Éden. Então aí nós temos a primeira dispensação, chamada dispensação da inocência. Depois nós temos aí a segunda dispensação, chamada dispensação da consciência, que ela vai da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden até o dilúvio na era de Noé. Aí pelo menos tem aí 1656 anos da expulsão de Adão e Eva até a época do dilúvio. Ok, irmãos? Depois nós temos a terceira dispensação, chamada dispensação do governo humano. Dispensação do governo humano vai do dilúvio, dos dias de Noé, até a construção da Torre de Babel. E aí abra um parênteses aí para falar de um personagem que a Bíblia vai citá-lo lá em Gênesis capítulo 10, versículo 9, que é Nimrod. Nimrod, bisneto de Noé. A Bíblia diz que ele era um poderoso caçador diante do Senhor. Nimrod é conhecido como o pai da idolatria. Os antigos babilônios aplaudiam os feitos de Nimrod, porque era tão corajoso que ele caçava leões. Ele matava os leões e trazia para o povo ver os seus feitos e a sua coragem. Ele era aplaudido pelos antigos babilônios. E no dia que Nimrod morre, a primeira coisa que fizeram foi levantar uma estátua de Nimrod e começaram a adorá-lo como um deus. Então, todas as imagens, todas as idolatrias de todas as épocas, de todas as eras, até nos dias atuais, todos aqueles que dobram seu joelho a imagens são conhecidos como idólatras. E a idolatria surge lá com Nimrod, na antiga Babilônia. Então fechamos parênteses aí. Nimrod também, irmãos, ele foi um grande empreendedor. Ele fundou aí a cidade de Babel, Ereque, Acade, Calné, Rebeote-ir, Calá, Rezém e a grande cidade de Nínive, que era a capital da Síria. Foi um grande empreendedor também, Nimrod. Então, faz parte da dispensação do governo humano,
porque foi nesse período que surgiram governantes, que surgiram monarcas, que surgiram pessoas habilitadas para governar, para administrar cidades. Quarta dispensação, chamada dispensação da promessa. Ela vai da chamada de Abraão até a saída do povo lá do Egito, do Êxodo. E aí nós temos aí o grande patriarca Abraão, com a sua chamada, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, quando Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa Deus faz a Abraão, quando Abraão sai lá de Padã Arã para ir para Canaã. Antes, vivia Tera, Abraão, Ló e Sara, lá em Ur dos Caldeus. Quando Tera os leva para a sua parentela lá em Padã Arã, eles percorreram aí, irmãos, mais ou menos 965 quilômetros, até chegar em Padã Arã. E lá em Padã Arã, o pai de Abraão morre, Tera morre, com 205 anos, e aí Deus vai cumprir essa chamada na vida de Abraão. E aí Abraão vai sair de Padã Arã e vai percorrer agora com Ló, vai percorrer com Sara mais 643 quilômetros. Totalizando aí vai dar 1.608 quilômetros aproximadamente até chegar a Canaã. Então essa chamada de Abraão até o Êxodo, saída do Egito, é chamada dispensação da promessa. Mas nós temos a quinta dispensação, chamada dispensação da lei. Ela durou 1.500 anos. Ela vai do Êxodo até a morte de Cristo, morte e ressurreição de Cristo. Sexta dispensação, dispensação da graça, que é essa que nós vivemos, na contemporaneidade. A dispensação da graça, ela vai desde a morte e ressurreição de Jesus até o arrebatamento, que está próximo de ocorrer, não sabemos quando, mas essa é a dispensação que o Espírito Santo está atuando poderosamente para levar almas para os céus, para conduzir almas para os céus. E nós, a igreja, temos esse papel importantíssimo de evangelizar, de pregar e ir ao trabalho missionário para resgatar essas almas das garras do diabo. Temos também a sétima dispensação, chamada dispensação do milênio. Essa vai ocorrer 1000 anos, lá no futuramente, 1000 anos, quando Cristo vai governar a terra. O próprio Cristo vai governar a terra e vai ter um período de 1000 anos, chamado dispensação do milênio. E aí nós temos o primeiro tópico aí da lição, orando pela causa de missões. O apóstolo Paulo, com todos os dons que tinha, com tudo que ele passou, pela perseguição que passou, pelo sofrimento que ele passou, mas havia algo nele que ele não deixava de fazer, era orar. Então ele orava pela igreja, ele orava pelos seus companheiros, ele orava por Timóteo, ele orava por todos, porque ele tinha o costume de orar. Então, a oração é o primeiro requisito para a obra missionária. Todos os missionários que têm chamada, eles são homens e mulheres de oração. Então, um dos requisitos básicos é a oração para se fazer a obra. Não podemos imaginar missões, irmãos, sem pessoas comprometidas com a oração. Sem oração não há como fazer missões. Não há como o Espírito Santo atuar e abrir as portas. Precisamos orar. Há duas finalidades da oração na obra missionária. Aqui vou traçar duas finalidades da oração. A primeira, interceder. O que é interceder, irmãos? Orar em favor de alguém. Em nosso estudo em favor dos missionários. Então, interceder pelos missionários é algo que a igreja tem que aprender. Ela tem que estar educada para estar orando por todos os missionários. Não importa se são missionários que estão no país ou missionários que estejam fora do país. Missão transcultural, chamado também de confins da terra. E aí nós temos aí alguns itens que vai corroborar com a intercessão. Devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas em países, principalmente, irmãos, socialistas e comunistas. São países que não aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, mas nós temos que estar intercedendo, orando,
para que caiam as barreiras do diabo das fronteiras desses países e eles recebam os missionários com a palavra de Deus, recebam Cristo, sejam batizados nas águas, batizados com o Espírito Santo e possam subir no arrebatamento da igreja. Segundo, devemos orar para que os corações das pessoas possam abrir durante as pregações e possam alcançar a salvação. Então, a igreja tem que estar orando para que através das pregações a alma, o coração dessas pessoas possam abrir para o Senhor Jesus entrar e fazer uma obra poderosa. Porque Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então temos que orar para que a palavra possa fazer com que os corações sejam abertos e as almas possam receber Jesus e o Espírito Santo possa fazer a obra e entregar essas almas a Jesus. Devemos orar também para que os missionários tenham ousadia para pregar o Evangelho e testemunhar do poder de Deus. Orar para que os missionários possam ter dons espirituais, possam ter ousadia de pregar a palavra de Deus e possam fazer uma obra poderosa que somente o Senhor Jesus tem poder para fazer. Quarto, devemos orar pela segurança e proteção dos missionários no campo, devido ao perigo que enfrentam em países não laicos. Existem muitos países que muitos missionários são perseguidos, muitas vezes são torturados e muitas vezes são mortos. Então temos que estar orando para que eles possam ter proteção de Deus nesses lugares, nesses países e possam fazer a obra de Deus. E devemos orar para que os missionários possam ter saúde e dons espirituais nos trabalhos missionários. Também temos que orar para que eles possam ter saúde, que Jesus possa estar curando eles, curando os missionários para que eles não venham cair em enfermidades, porque o nosso Senhor Jesus, acima de tudo, é Jeová Rafá, o Deus que sara e que cura as enfermidades. E devemos orar para que as igrejas locais mantenedoras possam ter recursos e nunca falte mantimento para os missionários. Que as igrejas locais, irmãos, temos que orar para que elas possam sempre estar enviando recursos para os missionários que estão no campo. E nunca possa faltar esses recursos. Então, está aí alguns requisitos básicos para a intercessão. O crente que começa a ter um despertamento, espiritual com relação a missões, ele contagia a igreja, ele contagia os irmãos. Então, tem crentes que têm tanto entusiasmo no trabalho missionário que ele vai contagiando. Ele vai contagiando os jovens, vai contagiando até as crianças, vai contagiando os músicos, e as pessoas começam a ter vontade de fazer o trabalho missionário, de contribuir, de orar pelo trabalho missionário. São chamas ardentes no coração das pessoas, que vai incentivar, convencer os demais crentes para interceder, contribuir e seguir para o campo missionário. Segundo tópico, irmãos, contribuindo para missões. Então já falamos da oração e agora vamos para a contribuição. Com base nas leis do Antigo Testamento, nós vemos aí que os levitas e os sacerdotes, eles tinham que fazer a obra de Deus e tinham que ser sustentados pelas demais tribos. Eles inclusive não podiam trabalhar como as demais tribos e eles não tiveram terras. Na divisão lá das terras eles não tiveram. Então eles tinham que estar em todas as tribos. Eles tinham que ser sustentados pelos demais israelitas. Quero ler aqui com os irmãos alguns versículos bíblicos. Quero ler com os irmãos em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. 1 Coríntios 9, 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Ou seja, nesse quesito, irmãos, são missionários que estão no campo que vão ter que viver do Evangelho. E viver do Evangelho é ter uma igreja para estar sustentando ele no campo, enviando recursos de alimentação financeira, e seja a igreja local, seja uma igreja sede. Então eles abriram mão do trabalho deles, da vida deles, social, que eles viviam economicamente, do trabalho deles, e agora estão no campo missionário.
E o mais justo que seja que a igreja local, ou uma sede, ou os irmãos, possam sustentá-los no campo, para que eles possam fazer a obra de Deus e ter o tempo integral para evangelizar e falar do grande amor de Deus. Contribuirmos com missões é juntar tesouro nos céus. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, qual é o recado que a Bíblia nos dá? Ajuntemos tesouro no céu. Porque lá não há traça, não há ladrões para roubar. Porque quando nós ajuntamos tesouro aqui na terra, nós vamos perder esse tesouro. Ladrões podem roubar, e o dia que nós partirmos não vamos levar nada, vai ficar tudo aqui. E não vamos aproveitar isso para nada, não vai servir mais para nada. Mas quando nós ajuntamos tesouro lá no céu, no trabalho missionário, vamos receber galardão. E recebendo galardão, nós temos tesouro, um poderoso tesouro nos céus. Isso é o que Jesus nos ensina. Então, esse versículo nos revela que quem domina o coração do homem, o nosso coração, está sendo dominado por Deus ou está sendo dominado por Mamon. É Jesus quem diz que no nosso coração ou está sendo dominado por Deus ou dominado por Mamon. Quem é Mamon? Mamon é uma palavra de origem aramaica que significa riqueza. Infelizmente, tem muitos crentes que são dominados pelas riquezas. É dominado por Mamon. Então a riqueza está em primeiro lugar. E aí parte a idolatria, que nós já vimos que o pai da idolatria é Nimrod, bisneto de Noé. O que está dominando o meu e o seu coração? É uma pergunta. O que está dominando o meu e o seu coração? É o tesouro que está no céu ou o tesouro que está na terra? Uma pergunta, uma reflexão que nós fazemos. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz assim: Ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Mamon, não podeis servir a Deus. Ou seja, ou vai entristecer um senhor e vai alegrar o outro, ou vai alegrar um e entristecer o outro. Não há como servir os dois. E nós somos sábios, nós somos muito inteligentes, que nós temos que servir o Senhor, Criador dos céus e da terra, o poderoso Jesus. Amém, irmãos? Contribuir para missões é um privilégio. Não existe, irmãos, um privilégio melhor do que contribuir para missões, por meio das nossas contribuições financeiras. Veja o que está acontecendo quando alguém, irmãos, começa a contribuir com a obra missionária. Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Países muitas vezes comunistas, países socialistas, e Bíblias estão chegando para que o povo possa ler e crer no Senhor Jesus. Vidas estão sendo alcançadas em vários continentes, tribos, povos, nações, línguas, culturas. Pessoas estão sendo libertas do domínio espiritual do diabo. Então as pessoas estão sendo libertas das garras do diabo, através das contribuições também. Igrejas estão sendo construídas em lugares que só existiam adoração ao diabo. Isso é muito gratificante. Lugares que o diabo se fazia presente e dominava o povo. Agora as igrejas estão chegando através dos trabalhos missionários, estão desfazendo a obra do diabo, como Jesus disse, que ele veio para desfazer as obras do diabo. Terceiro, irmãos, terceiro tópico, chamada missionária. E na chamada missionária nós vamos ver alguns requisitos para o missionário ou a missionária. Existem alguns requisitos que precisam ser cumpridos. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário. Todos nós temos que estar prontos para o ir de Jesus, levando as boas novas do Evangelho.
Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, nos diz a palavra de Deus: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E aí nós temos aí, irmãos, uma explicação importante sobre Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Jerusalém, ela é, irmãos, a capital de Israel. Jerusalém. Jerusalém que significa que o nosso trabalho de evangelização, de missões, primeiro tem que acontecer na nossa família e com os nossos parentes. Aí representa aí Jerusalém. Segundo, Judéia. Toda a Judéia a Bíblia fala. Judéia é uma província do Império Romano que ficava ali a 40 quilômetros da capital Jerusalém. Então, é uma província do Império Romano. E ali toda a Judéia, ela representa as cidades. Cidades para que nós possamos evangelizar e fazer um trabalho missionário. Como, por exemplo, cidade de Osasco, cidade de Jundiaí, cidade de Campinas, cidade de Caieiras, cidade de Botucatu, interior de São Paulo, Limeira, Franca, etc. São as cidades. Aí toda a Judéia representa as cidades. Aí nós temos Samaria. Samaria foi fundada por Onri, rei de Israel. É uma cidade montanhosa que fica próximo da Judéia e da Galileia. Samaria, ela está aí mais ou menos aí a uns 158 quilômetros da capital, Jerusalém, e ela representa os estados da nossa federação. Os estados como, por exemplo, Bahia, Pernambuco, Amazonas, Amapá, Rondônia, Acre, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, etc. São os estados da nossa federação. Representa Samaria, esses estados que muitos missionários estão atuando nesses estados. E depois, a palavra de Deus nos diz que até os confins da terra, que aí são missões transcultural. Essas missões fora do país, seja no nosso continente americano, nos países vizinhos, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, como também outros continentes, africano, europeu, asiático, Oceania, etc. Então aí representa confins da terra, são fora do país. Então nós temos que o missionário tem que começar na casa dele, em Jerusalém, com os parentes dele. Depois ele vai para a Judéia, que são as cidades. Depois ele vai para os outros estados, que é Samaria, e até os confins da terra, que é fora do país. Perfil de um missionário vocacionado. Aí nós vamos falar um pouco sobre o perfil de um missionário, ou de uma missionária vocacionada. Existe um conjunto de competências necessárias à chamada missionária. Então, eu anotei aqui pelo menos 10 requisitos para o missionário. Vamos lá, então. Primeiro, ser chamado, escolhido por Deus. Então, o primeiro requisito é ser chamado, ser escolhido por Deus. E quando Deus escolhe e chama, por exemplo, o marido, o esposo, ele vai também chamar a esposa. Porque eles estão casados e o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então ele vai falar com o marido sobre essa chamada e também vai falar com a esposa dele essa chamada. E aí, o segundo, não ser neófilo. Não ser neófito. O que é neófito, irmãos? É ser novo convertido. O missionário não pode ser novo convertido, ele tem que ter uma bagagem espiritual, uma bagagem eclesiástica, uma bagagem bíblica para ele. Ter experiências com Deus. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo. Ele tem que ser cheio, vaso cheio do Espírito de Deus. Quarto, receber a confirmação da chamada. Ele tem que esperar a confirmação da chamada também, porque o nosso Deus ele confirma. Quinto, amor pelas almas que perecem sem Cristo. Ele tem que ter amor pelas almas. Se ele não tiver amor pelas almas, não há como ser missionário. Ele vai para o país, ele vai para a cidade, ele vai para o estado, aí ele volta. Daqui a um tempo ele volta, porque ele precisa ter amor. Amor às almas. Sexto, ser revestido de poder, ter dons espirituais, irmão. O missionário tem que ter dons espirituais. Muitas vezes ele vai para algum lugar onde o poder das trevas atua de uma tal forma que ele precisa dos dons espirituais. Teologia não vai resolver o problema dele. O que vai resolver é a unção de Deus, é dons espirituais, é oração, é compromisso com Deus
para que ele possa vencer essas batalhas. Se for missionário transcultural, estudar o idioma e a cultura do país. Então você vai para um outro país, ele tem que estudar a cultura e idioma deste país. Oitavo, avisar o ministério ou a igreja local sobre a sua chamada missionária. Ele precisa avisar o pastor, a igreja local, dessa chamada. Ele precisa se tornar conhecido com relação a essa chamada. Nono, possuir um curso teológico. É muito importante ter um curso teológico, irmãos. Ter um curso teológico é muito importante para um missionário. E 10, sair debaixo da oração da igreja e do seu pastor local. Então ele tem que sair para o campo missionário através da oração do pastor e da igreja. Ajuda financeira, irmãos, nem sempre. Aí que agora está um problema a ser resolvido. Tem missionários que foram para o campo de missões sem ajuda financeira. E já estão lá há 20, 22 anos. Deus o enviou e Deus está suprindo as necessidades dele. Não deixa faltar nada. Deus tem colocado a sua integridade física, financeira, espiritual e emocional. Tem conservado, não foi abalado de forma alguma, porque Deus o chamou, Deus capacitou, Deus enviou e Deus está sustentando. Tem muitos casos que a igreja envia missionários e sustentam esses missionários, mas tem casos, irmãos, que Deus chama e muitas vezes a igreja não envia. E ainda tem alguns irmãos que têm chamada missionária e estão esperando o ministério enviar. Só que já faz 10, 15, 20 anos que está esperando. Como é que vai ficar, irmãos? Ele tem que ir, se ele tem a chamada missionária, ele tem que ir. Ele tem que se jogar nos braços de Deus e Deus vai dar para ele ajuda necessária no campo missionário. Ele não pode ficar contando com o ministério. Porque muitas vezes, irmãos, o tempo passa e as almas estão perecendo. As almas estão partindo para a eternidade sem Cristo e ele está esperando o ministério enviar. Então, irmãos, tem casos que o ministério envia e você tem que se preparar realmente. E tem casos que você vai, irmãos, porque Deus está mandando. E Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Amém, irmãos? Quando o Senhor for entregar os galardões, veja que interessante, irmãos. Tem crente que vai receber galardão por ter orado pelo trabalho missionário e pelos missionários. Tem crente que vai receber galardão pela contribuição financeira. Ele vai receber galardão de missionário. E tem crente que vai receber galardão de missionário porque ele foi para a obra missionária. Então aí nós temos o crente que vai receber galardão de missionário porque orou pelos missionários. Tem crente que vai receber galardão de missionário porque ele contribuiu financeiramente com a obra missionária. E crente que vai receber galardão de missionário porque realmente foi missionário lá no campo. Então ninguém vai ficar sem receber, irmãos, porque Deus ele vai pagar para todos. Deus não vai dever nada para ninguém, porque a obra de Deus é poderosa. E se Deus te chamou, Deus vai te capacitar, Deus vai enviar e vai fazer uma grande obra, porque é Deus na sua vida. Então, irmãos, nós temos que estar orando, contribuindo ou indo. Façamos o trabalho missionário, ou orando, ou contribuindo, ou indo ao campo missionário. Certamente o galardão virá, e nós vamos estar um dia recebendo galardões pelas obras que Deus nos comissionou e pela fidelidade que nós temos na obra de Deus. Tem crente que acha que vai receber galardão pelo tempo que ele tem de casa. Ele tem, por exemplo, 60 anos que é crente na igreja e acha que vai receber galardão. Não vai receber galardão dessa forma, irmãos. O galardão é dado pela fidelidade à obra de Deus. Quem sabe você teve 2 anos com fidelidade na obra de Deus e Deus vai te dar galardão em cima desses 2 anos de fidelidade que você teve. Amém? O nosso Deus é justo. E o nosso Deus não fica devendo nada para ninguém. Orando, contribuindo ou indo, façamos o trabalho da obra missionária que Deus nos colocou em nossos corações. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima.